Então vamos lá. Vamos começar aqui pela curiosidade. Você sabe o que é álgebra? A álgebra é o ramo da matemática que constitui uma extensão da aritmética, que é a matemática comum que a gente utiliza, ok? E utiliza letras e outros símbolos para representar números e valores, de modo a estudar combinações de operações aritméticas e soluções gerais para problemas numéricos diversos. Pronto, eu vou provar para vocês que vocês usaram álgebra. Vocês estão vendo aqui que ele diz que ela utiliza a extensão da aritmética e vai utilizar letras e outros símbolos. Pois então, como assim, professor, usar letras e outros símbolos? É comum em álgebra a gente utilizar as letras do alfabeto, ok? Mas vocês usaram símbolos. Por exemplo, quando vocês estavam fazendo isso aqui, ó, lá no quinto ano, por exemplo, vocês já estavam utilizando a álgebra, entendeu? Quando você tem assim, olha, qual é o número que eu coloco aqui dentro desse quadradinho que somado com 15, ou que somado com 7 vai dar igual a 15? 8. Então, o que é que significa? Vocês já estavam utilizando álgebra sem saber que estavam utilizando. Então, o que é que significa isso? Significa que se eu realizar a operação inversa à adição, qual é a operação inversa à adição? A subtração. Se eu utilizar a operação inversa à adição, eu vou obter o resultado desse quadradinho. Qual vai ser? Eu vou pegar aqui, ó, e vou subtrair. Tá vendo? Que alguém me falou aí qual foi o resultado. Qual foi o resultado? 8. Só que vocês vão ver ele neste formato. A gente não vai mais fazer aqui, ó. Ah, professor, é 8 mais 7 que dá 15. Toda vez que a gente for trabalhar com álgebra, a gente vai realizar a operação inversa, ok? Sempre. Então, se eu tenho uma adição, eu vou usar a subtração. Se eu tenho uma subtração, eu vou usar a adição, que é a operação inversa a ela. Se eu tiver multiplicação, a operação inversa vai ser quem? A divisão. E vice-versa. Se eu tiver divisão, eu vou usar a multiplicação. Então, olha só o que é que está acontecendo. Vocês já utilizavam álgebra, porque ele disse que álgebra é o quê? É o ramo da matemática que constitui uma extensão da aritmética e utiliza letras e outros símbolos. Qual vai ser a diferença a partir de agora? É que nós não vamos utilizar esses símbolos o tempo inteiro, só aqui no iniciozinho para poder vocês entenderem. A gente vai utilizar letras do alfabeto. Então, por exemplo, aquele quadradinho daqui, eu vou substituir, por exemplo, por x. Isso vai ser muito comum. Então, por exemplo, x menos 3 deu igual a... deixa-me ver aqui, deu igual a 1. Vamos começar de forma simples. Ah, professor, então, nesse caso daqui, foi 4 menos 3 deu 1, não é isso? Então, o valor do x, o valor desconhecido, aí que a gente vai chamar de desconhecido, é 4. Mas como é que seria utilizando a operação inversa da subtração? Que quem é? Então, isso mesmo. Então, ó, 1 mais 3. Ó, Ágata, é justamente nesse ponto que eu quero chegar. Vamos parar de... Ah, professor, eu consigo fazer mentalmente e já coloco lá o valor de x. Não. O professor quer o processo de vocês. Por quê? Vocês estão aprendendo. Então, eu quero o passo a passo. Certo? Então, quando vocês estiverem desenvolvendo essa parte da álgebra que ainda não vai ser essa aqui logo de início, que a gente chama de equação, ok? Por que uma equação? Porque ela tem uma igualdade, tá vendo aqui que é o igual, e tem uma letrinha que na matemática a gente vai chamar de incógnita, ok?
O que é incógnita? Incógnita é o termo desconhecido. Aquele quadradinho anteriormente era incógnita, era o valor desconhecido que eu estava procurando. Agora, o valor desconhecido vai ser simbolizado por uma letra do alfabeto, ok? Do nosso alfabeto. Então, essa letra pode ser qualquer letra, professor, qualquer que seja a letra. Mas vocês vão ver que é comum utilizar o X. X, Y, mas eu posso usar a letra A? Pode. Não significa que você não pode usar nenhuma letra. Certo? Então, Agatha, presta atenção que o professor quer o desenvolvimento. Então, eu quero, ó, se ele começou assim, eu quero o segundo passo e quero o terceiro passo. Ok? Bom, eu já comecei a falar para vocês da igualdade. E o que a igualdade representa em matemática? Um equilíbrio. Significa que um lado é igual ao outro. E a gente vai ver esse equilíbrio a partir das ilustrações que eu tenho aqui, você tem aí no livro, que é a balança. A balança vai deixar bem claro esse conceito de equilíbrio. Ok? Vamos ver o conceito de igualdade. Olha só. Quando a altura dos dois pratos em relação à base é a mesma, dizemos que a balança está em equilíbrio. Então, se vocês observarem aqui, ó, por que a balança tem equilíbrio? Quem pode me responder aqui? Por que essa balança está em equilíbrio? Isso significa que um lado, o prato de um lado, tem a mesma massa do outro lado. Então, eu tenho esse equilíbrio aí. Não é isso? E justamente. E a gente sabe que massa, quando eu junto as massas, eu posso obter uma massa maior ou igual. Nesse caso daqui, esse é o equilíbrio. O desequilíbrio não significa uma igualdade, significa o quê? Uma desigualdade, né? Isso significa que um lado está mais pesado do que o outro. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Mas o problema não é o compartilhar, não. Vamos lá, gente, olha só. Bom, o que ocorre, a gente vai ver algumas coisinhas para entender de uma vez como é que funciona a álgebra e vamos entender como é que funcionam os princípios, ok, da igualdade. Então, eu falei para você, a igualdade indica, no caso da balança, um equilíbrio. Significa que os dois lados dos pratos têm a mesma massa, não é isso? Bom, o que é que vai acontecer? Se eu tenho uma igualdade, tudo que tem antes do sinal de igual, ele vai ser chamado de primeiro membro. Então, se eu perguntar para vocês aqui, eu tenho uma igualdade, porque aqui eu tenho minha balança. Então, eu tenho 7 mais 2 mais 3 é igual a 11 mais 1. Tudo que está antes do sinal de igualdade, ele é chamado de primeiro membro. Tudo que está depois do sinal da igualdade, ele é chamado de segundo membro. Ok? Que fique bem claro isso. Esse sinal de igualdade, lembrando, indica que ele tem o mesmo valor dos dois lados. Significa que há um equilíbrio. Mas o que acontece se eu adicionar massa em ambos os lados dessa balança nos pratos? E aí vem um princípio aditivo que vai fazer parte das propriedades da igualdade. E o princípio aditivo está indicando o seguinte, olha, se eu adicionar em ambos os lados dos pratos da balança o mesmo valor, a balança vai permanecer em equilíbrio. Então, observe aqui na primeira balança. Ó. Na primeira balança, eu tenho 2 quilos, mais 2 quilos, mais 3 quilos, okay? A balança que a gente já conhece, que dá 7 quilos. Então, nós temos que um lado tem a mesma massa do outro lado, não é isso? 7 quilos. Todo mundo concorda? Pronto. O que acontece se eu adicionar 1 quilo em ambos os pratos da balança? A balança vai permanecer em equilíbrio? Vamos ver? Olha só aqui, ó.
se percebe que, nesse caso, foi adicionado 1 quilo, ó. Foi adicionado 1 quilo deste lado e foi adicionado 1 quilo desse lado. Faz aí a soma para mim agora. Eu tenho 1 mais 2, não é isso? Mais 2 mais 3 dá 8 quilos. 1 mais 7, 8. Pronto. O que é que significa isso? Esse é o primeiro princípio. Isso, a balança vai permanecer em equilíbrio. Se eu somar... Ah, mas professor, o princípio é aditivo. Aditivo significa somar. Pronto. O princípio aditivo indica que eu posso somar ou subtrair o mesmo valor em ambos os lados da igualdade. Porque se há uma igualdade, significa que se eu faço algo de um lado da balança, eu tenho que fazer do outro lado também. Então, olha só para cá, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó, como um exemplo. Eu tenho aqui uma igualdade, ó, 2 mais 7 mais 1 vai ser igual a 9 mais 1. Está em equilíbrio? Sim. Qual é o valor que eu tenho em ambos os lados? 10. Quem é meu primeiro membro? Mais 1. Meu segundo membro, quem é? Pronto. Então, se aí estivesse uma balança, ela estaria em equilíbrio, não é isso? Por isso eu tenho igualdade. Vamos aplicar o princípio aditivo dessa igualdade? No princípio lá do exemplo, ele adicionou 1 quilo. Vamos dizer que aqui tem um prato de uma balança em cada lado e vamos subtrair 3 quilos de cada lado. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou subtrair 3 quilos de cá e vou subtrair 3 quilos de cá. A balança vai permanecer em equilíbrio? Antes eu tinha 10, não é isso? Antes eu tinha 10 igual a 10. E agora eu tenho o quê? 7 igual a quanto? 7. Pronto. Então, o que é que significa isso? Que todas as vezes que eu adicionar ou subtrair o mesmo valor em ambos os membros da minha igualdade, essa igualdade permanece em equilíbrio. Vocês viram aqui no exemplo que ele adicionou 1 quilo. Aqui eu subtraí 3 unidades de cada lado. Ah, mas professor, se eu subtrair só de um lado, o que é que vai acontecer se eu subtrair só de um lado? Vai desequilibrar, não é isso? Um lado vai ficar mais pesado do que o outro. Então, qual é a nossa ideia? Se eu tenho uma igualdade, é fazer com que ela fique em equilíbrio. Entendeu? Então, se eu adiciono de um lado, eu vou adicionar do outro. Vamos lá, vamos continuar aqui. Foi essa explicação que está aqui, ó, na parte de baixo. Então, vamos avançando aqui. O princípio multiplicativo. O que seria o princípio multiplicativo? O aditivo diz que eu posso somar ou subtrair. E o princípio multiplicativo, ele diz que eu posso o quê? Multiplicar ou dividir ambos os membros da igualdade, ok? E ele vai continuar em equilíbrio. Observe essa primeira balança daqui, ó. Você tem 3 caixinhas verdes, 2 caixinhas amarelas de um lado. Eu tenho do outro uma caixinha verde e 4 caixinhas amarelas. Não é isso? Então, eu tenho 3 mais 2, 5. 1 mais 4, 5. Ela está em equilíbrio? Está em equilíbrio. O que é que vai acontecer? Vamos dobrar. Se eu quero dobrar, significa que eu vou multiplicar por 2, não é isso? Tudo que eu tenho de um lado e do outro. Então, vamos dobrar. Se eu tenho 3 caixinhas verdes, agora eu vou ter 6. Tá vendo? Eu dobrei. Se eu tinha 2 caixinhas amarelas, eu vou dobrar.
Então, vou multiplicar por 2. Agora eu vou ter 4. Quantas caixinhas eu tenho aqui no total? 6 mais 4, 10. Será que ele vai permanecer em equilíbrio? Vou botar aqui um 10. Vou também dobrar do outro lado. Dobrando do outro lado, nós temos aqui, ó. Eu tinha uma caixinha verde, agora são 2, tá vendo? Eu tinha 4 caixinhas amarelas, agora o dobro são 8 caixinhas amarelas. Então, eu tenho 2 mais 8, 10. Olha aí. Significa que se eu tenho um equilíbrio em ambos os lados da igualdade, ou seja, eu tenho a mesma massa, se eu multiplicar ou se eu dividir pelo mesmo valor, essa igualdade, essa balança aí, ela vai permanecer em equilíbrio. Agora, presta atenção aqui, ó. Eu vou fazer com números. Então, por exemplo, eu tenho 6 mais 4 igual, eu tenho 8 mais 2. Está em equilíbrio? Sim. Ambos os lados eu tenho 10, não é isso? Pronto. Vamos utilizar aqui o princípio multiplicativo. Só que eu vou fazer assim, ó. Eu vou dividir ambos os lados por 2. Eu posso dividir representando através de fração, porque todo mundo sabe que fração é uma divisão entre o numerador e o denominador, não é isso? Ou eu posso fazer assim, ó. Tá vendo? Então, 6 mais 4 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5, não é isso? Ou, se eu quiser aqui, ó, 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Mais 2 dividido por 2 dá 1. Permaneceu em equilíbrio? Pronto. Então, nós temos um equilíbrio aplicando o que? O princípio multiplicativo. Então, o princípio multiplicativo diz o seguinte: se eu multiplicar ou se eu dividir ambos os membros da equação, dessa igualdade, aqui não é equação ainda, a equação vai ser quando ele tiver uma incógnita, o equilíbrio vai permanecer o mesmo. Alguma dúvida até aí, gente? Tranquilo, não é isso? Pronto, vamos lá. Agora vamos começar a utilizar o termo desconhecido. Agora é que eu quero muita atenção de vocês, porque a utilização do termo desconhecido pode ser que atrapalhe essa parte para vocês, porque vocês não estão acostumados ainda. Então, na matemática, tudo que a gente desconhece, a gente vai representar por uma letra do alfabeto. E vocês estão vendo aqui, ó, que a escrita simbólica ele só está usando X. Eu falei para vocês que é muito comum utilizar o X. E outra coisa também, aquelas coisinhas que a gente aprendeu lá no início das operações, as ideias. O que é que me remete à adição? Não é isso? É o ato de fazer o quê? Juntar, acrescentar, não é isso? Adicionar. Oi, Pedro. Sim, por enquanto sim. Essa é a parte da matemática que vai ter esse conceito, sim. Calma, não se preocupe não. O que é que me remete à subtração? O ato de tirar, de subtrair, não é isso? De comparar, eu tenho a ideia de subtração. De multiplicação, produto, adição de parcelas iguais. E aí, isso tudo vai ter que você lembrar um pouquinho, porque você vai ter que escrever, a partir de agora, usando a escrita simbólica da matemática, utilizando uma letra do alfabeto. E essa letra vai indicar o valor desconhecido. Então, quando ele começa assim, olha, o número 4 subtraído de um número desconhecido é igual a 16.
Olha o que ele fez aqui, olha como ele representou o número 4, que foi subtraído de um número desconhecido. E esse número desconhecido é quem? O x. Então, x menos 4 é igual a 16. Então, se eu falasse assim para vocês, olha, a diferença entre o número 7 e um número desconhecido, a diferença entre 7 e um número desconhecido é igual a 12. Como é que vocês simbolizariam em escrita simbólica? A palavra diferença me remete a que operação matemática? A uma subtração. Então, quando o professor fala assim, olha, a diferença entre 7 e um número desconhecido é igual a 12. Ó. Então, você vai escrever assim, ó, 7 menos o número desconhecido é igual a 12. Entendeu? Eu vou ter que fazer dessa forma. Vamos lá. Continuando. O triplo de um número. Aí vem, o que é que significa triplo? Triplo é multiplicação. Multiplicação por quanto? Isso. Triplo é multiplicar por 3, dobro é multiplicar por 2, quádruplo, multiplicar por 4. Não pode esquecer desses detalhes. Então, triplo de um número desconhecido. Olha o que ele fez. 3 vezes o x, porque o número desconhecido é x. 3 vezes x adicionado a 5, então, ó, mais 5 é igual a 26. Bom, então, professor, o que é que está acontecendo aqui? Eu tenho que ler esse texto e transformar em linguagem simbólica matemática. Então, você tem, a partir de agora, na vida de vocês, um texto que vocês vão ler e vão ter que transformar isso em linguagem simbólica. E para resolver, professor, não se preocupe que vocês vão aprender a resolver isso daí. Vocês vão aprender a resolver tudo. Isso aqui já virou uma equação. Por quê? Porque ele tem uma igualdade e tem um termo desconhecido, um número desconhecido que está sendo simbolizado pela letra aqui, ó, que é o x. Um número desconhecido adicionado à sua metade. Aí eu tenho que também lembrar de outra coisinha. O que é metade? Metade é uma divisão por 2. Não é isso? O que é terça parte? Isso, e aí vai. Quarta parte, divisão por 4. Então, você tem aqui, ó, um número desconhecido adicionado, ó, mais a sua metade é igual a 12. Você só está pegando o texto e transformado na escrita simbólica. Vamos ver outro. Um número desconhecido adicionado a seu dobro. Então, ó, um número desconhecido, quem é? X. Eu vou adicionar ele ao dobro. O que é o dobro? 2 vezes x. Ok? E acrescido de 3, acrescido da ideia de adição. Então, mais 3 é igual a 63. Então, a partir de agora, atentos a isso tudo daí. O dobro de um número. Ó, quem é o número desconhecido? 2x. Tá vendo? Mais, ele está dizendo, ó, adicionado a 5 é igual ao triplo desse número. Então, triplo é 3 vezes o número desconhecido. Porque o número a gente não conhece quem é ele. Continuando, adicionando 2 ao número desconhecido e multiplicando o resultado por 4, obtemos 36. Então, ó, eu vou pegar 2 e adicionar a um número desconhecido. Peguei x mais 2 e o resultado dele eu vou multiplicar por 4. Vai ser igual a 36.